Eduardo, já solicitei para você entrar. Boa noite. Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. E o Tomás está entrando também? Deve estar entrando. Eu falei com ele faz 5 minutos, deve estar entrando. Ah, tá. Deixa eu ver se aparece ele aqui. É. Ainda não entrou. Sejam bem-vindos. Quem está entrando, Luísa, Antônio. Vamos aguardar um pouquinho para começar. Estou animada com esse tema, hein, Eduardo? É um tema muito legal, né? Um tema muito bacana, né? A forma de você evitar conflitos mais graves, né? E é uma forma que antigamente tudo era resolvido pelo judiciário, né? E hoje isso pode ser resolvido de pessoa a pessoa, né? Sim, sim, dá para fazer uma mediação boa, né? Com certeza. Acho que ele entrou aí, né? Já chamei. Ô, Tomás, eu já enviei uma solicitação para você. Acho que ele está entrando agora. Acho que ele está entrando. Ele deve estar entrando aqui. Vamos ver se vai aparecer ele. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Estaremos fazendo uma live sobre o capítulo 7, que é gestão de conflitos, deste livro, Empresa Familiar. Ônus e bônus da família empresária, coordenada pelo nosso colega aqui, Eduardo Najar, um grande amigo meu. Né, Eduardo? Onde você tem um capítulo, né? Onde eu tenho um capítulo, com toda alegria. Ô, Tomás, chega um avisinho para você, convidando você para entrar. Você só clica, eu já mandei esse convite. É nessa câmera embaixo onde tem um mais, do lado do comentário. Você não está conseguindo entrar, Tomás? Ah, deixa eu te perguntar. Será que... Ô, Eduardo, a sua conta é privada? É, privada. Então privada pode entrar. Sim. Deixa eu tentar de novo te chamar, Tomás. Ó, Tomás não pode participar, tá escrito isso. Estranho. Ué. Enviei de novo uma solicitação para você. De qualquer forma, Tomás, aí embaixo está escrito comentar, um balãozinho de comentar. Do lado tem uma câmera na lateral com um mais dentro. Clica nesse mais. Vê se você pede para ser entrado. Talvez dessa forma dê certo. Problemas do Bill Gates. Não tem jeito, né? Não acontece. Veja se você clicar, tem um balãozinho com uma interrogação e tem uma câmera com um maisinho dentro. Clica nela para ver se aparece você chamando para entrar. Vamos ver se ele consegue. Vamos lá. De qualquer forma, pessoal que está entrando, o tema vai ser... Não vejo essa câmera. Interessante, Tomás. Vamos ver o que a gente pode fazer. Talvez se ele sair e entrar novamente... Tomás não está conseguindo participar. O que será que está acontecendo? Ué? Deixa eu ver. Será que ele está no celular? Você tá... essa é a questão. Se você não tiver no celular, Tomás, você não consegue participar. Você está no celular? Você está acessando o Instagram pelo celular ou pelo computador? Se estiver acessando pelo computador, não consegue acessar a live. Dá uma olhadinha se você... Se tiver, é melhor você entrar pelo celular. Dá uma olhada. Talvez seja por isso que você não está conseguindo. Aqui, Eduardo Najar saiu. Tomás, você está por aqui? Se você tiver, responde para mim. Você está no celular ou no computador? Tem que ser pelo celular. É isso que eu estou dizendo. Ah, chegou, Tomás. Está me ouvindo, alô? Tomás? Agora eu te ouço. Você estava pelo computador. Você estava pelo computador, é isso? Tá caindo também o Tomás. Vamos lá, vamos ver se vai conseguir processar. Talvez pelo celular ele não está conseguindo acessar. Você está me ouvindo, Tomás? Vamos ver. O Eduardo caiu, mas já está voltando. Vamos ver se a gente consegue conectar. Tá lenta a internet do Tomás agora. Ele tem ligou, Eduardo? Ele estava pelo computador, por isso.
Por isso que ele não estava conseguindo, né? E mas pelo foi- celular, acho que ele está sem internet suficiente. Olha lá, ele está processando ali. Vou chamar ele de novo. Aí, vamos ver. Ele está pedindo... Peraí, vamos ver o que acontece. Aqui, mandei a solicitação novamente para ele. Vamos ver. Agora pelo celular vai fácil. Daí vai certo, né? Porque pelo computador não consegue mesmo. Pronto, aí. Alô, Pronto, Tomás. tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Estou muito feliz com você aqui nesse tema tão interessante. Vocês finalmente conseguem me ver e me ouvir? Sim, Tranquilamente. Sim, legal. Perfeito. Perfeito. Maravilha, então. Então, seja bem-vindo e agradeço por poder vir aqui estar com a gente. Toda quarta-feira a gente está aqui, cada quarta, num capítulo deste livro, que tivemos a honra de participar, né, Tomás? Aliás, mais uma vez agradeço ao Eduardo pelo convite, pela oportunidade. É verdade. Imagina, é um prazer ter você também, você, a Renata e todos. Sim, um convite muito especial, né, Tomás? A gente tem a oportunidade de partilhar um pouco do nosso conhecimento aí com o mestre nosso aí, que é o Eduardo. Sim, mas eu que fico mais satisfeito por vocês estarem comigo. Obrigado. Quem está aqui com a gente, quem vai poder assistir novamente, depois ou pela primeira vez, o tema da nossa live de hoje é gestão de conflitos em empresas familiares. Eu não sei como você quer, Eduardo, se você quer já ir conduzindo, eu entro eu vou sente. falar um pouco com o Tomás e você me interrompe quando for necessário, tá bom? Ok, fique à vontade, estou aqui. Tomás, explica para a gente o que é mediação de conflitos. É uma ciência? É uma... Como é que A mediação você pode explicar? é um serviço, né, obviamente, que é prestado, mas é um conjunto de técnicas para viabilizar conversas, antes de mais nada, né, em geral, negociações, para que as pessoas consigam chegar a acordos, né, a concluir, terminar impasses e resolver problemas. Mas ela é feita sempre por um terceiro, né, um profissional externo à situação que vai ajudar quem está envolvido a resolver a questão. É diferente da negociação. A negociação, todo mundo tem técnica, você está participando da negociação. Você tem seus interesses, você está puxando a sardinha para o seu lado. O mediador não está interessado com o resultado da negociação. Ele não quer mais para um lado ou mais para o outro. Ele quer viabilizar que haja uma solução, que todos concordem com ela. E construir consensos, né? Construindo consenso, exatamente. Legal. E você, quando escreveu o seu artigo, o que você tinha em mente? Passar essa ideia ou fazer com que isso fosse mais conhecido? Qual que era? Obrigado pela pergunta, Eduardo. Excelente, porque o que eu tinha em mente, em grande parte, eu escrevi muito do artigo sobre as fontes de conflitos, né? E acho que o objetivo ali era tranquilizar os herdeiros e os membros de empresas familiares de que, assim, todo mundo tem conflito, né? Tem muita fonte para conflito. É muito fácil ter desentendimento. Agora, e hoje em dia existe o serviço de pedir ajuda, né? Existem profissionais especializados em ajudar a resolver esse tipo de desentendimento. Coisa que não existia antes. Na verdade, os Estados Unidos já tem há 30 anos mediação de conflito. No Brasil é que chegou mais forte mais recentemente. Renata, então eu falo um pouco das fontes e falo um pouco das alternativas para resolver, da mediação, da governança corporativa, que também é fundamental para resolver conflitos. Legal. E o diálogo, que é fundamental. É fundamental. Então, para quem está chegando aqui, que não conhece, o Tomás é um grande mediador de conflitos, já está nessa área desde 2015, né, Tomás? E, especificamente em empresas familiares, é um engenheiro com pós-graduação em gestão empresarial, então uma pessoa que tem um know-how muito legal e trabalha muito com essa questão da mediação dentro da empresa familiar. E dentro da empresa familiar tem sempre um cenário que é bem particular do contexto, né, o Tomás, que é diferente de uma outra empresa. Você vai achar algumas questões que você não encontra na outra empresa. Fala um pouquinho sobre
O que a gente encontra numa empresa familiar que a gente não vê lá e que demanda uma mediação? Renata, eu costumo dizer que a empresa familiar tem todos os desafios da empresa não familiar e mais alguns. Mas quase nada é mais simples na empresa familiar. Né? Se tem um fator, quando está tudo bem, é que na empresa familiar existe confiança entre os membros da família. Acho que essa é a única grande vantagem em termos de gestão que a empresa familiar tem. O resto são complexidades. Porque você tem o relacionamento profissional, o relacionamento pessoal, você tem os interesses pessoais e profissionais. Muitas vezes, especialmente quando a gente está falando da primeira para a segunda geração, né, o dono da empresa, quando eu ainda não tenho a família, o dono da empresa invariavelmente mistura patrimônio, renda, tudo da empresa com o pessoal. Né? É tudo muito junto e misturado. E isso, conforme a empresa vai amadurecendo, vai se diferenciando, vai se distanciando. Né? Mas, a princípio, é tudo misturado, os vínculos são misturados, os laços são misturados. Se demitir um funcionário é difícil, demitir um filho é 10 vezes mais difícil. Né? Sim. Eu percebi... Perdão, Eduardo, pode falar que depois eu coloco essa pergunta. Não, nesse iniciozinho da empresa, o bolso do dono é igual ao caixa da empresa, né? Exatamente. Vai lá, Renata, fica bom. E às vezes, né, Eduardo, o filho também acha que também é o bolso dele, né? É verdade. A segunda geração também não tem essa distinção. Até porque às vezes o pai fez assim. É verdade. Só que aí os netos já não podem achar, enfim, né? Alguma hora eles têm que parar, né? E como você coloca no teu capítulo, Tomás, que eu achei super interessante relembrar, que uma das origens do conflito é justamente isso. Quando só tem a família do pai, com a esposa e os filhos, você tem uma renda financeira que abarca ali. Quando vai indo transitar para a segunda geração, ou mesmo, a segunda geração mesmo, os filhos começam a se tornar adultos e ter suas próprias famílias, já não é só um núcleo familiar, tem outros núcleos que está bebendo da mesma fonte e muitas vezes não faz essa entrega a contento, né? Aí que começam os conflitos, não é? Uma empresa que sustenta uma família com 4 filhos não necessariamente vai sustentar depois 5 casas, né? A dos donos e a dos 4 filhos. Então, a empresa tem que crescer mais rápido do que a despesa familiar, né? De todo mundo, se está todo mundo amarrado na empresa. E aí que começam os conflitos, porque o irmão ganha mais, o outro não ganha. Eu não vi exemplos de irmãos no capítulo, e é uma coisa que acontece bastante em empresa familiar, né, Tomás? Você sabe, ótimo, Renata. Também foi uma coisa que eu percebi depois que eu fui ler, depois do livro pronto. Eu falei pouco das questões entre irmãos, mas na verdade acho que até, eu não sei, é quase tão comum quanto entre gerações. Né? Isso. Mas entre irmãos também tem um monte de desafios. Os primogênitos vêm com uma expectativa, ou eles têm uma expectativa grande porque são primogênitos, ou sentem uma cobrança grande porque são primogênitos. Já tive alguns casos dos irmãos contra o primogênito. Enfim, tem... E daí começa a gerar os conflitos, né? Como você fala no seu artigo, né? Tem um irmão que sai para trabalhar no mercado e o irmão que fica na empresa. Sim. E aí depois o que saiu para trabalhar no mercado quer voltar para a empresa. Né? Quer vir para a empresa, quer trabalhar na empresa da família, quer contribuir. Quem ficou não necessariamente gosta, vem com ideias diferentes, não sabe fazer só aquilo que o pai fazia, que o irmão faz. Daí gera os conflitos novamente. Toda diferença de opinião e de perspectiva, né, é uma fonte de conflitos. Quando não é bem conversado. Né? E até voltando na primeira pergunta que você fez, a mediação é muito viabilizar a comunicação. Né? Conversando as pessoas se entendem, mas quando não se entendem a conversa fica difícil. E isso vira uma bola de neve. Né? A falta de comunicação cria conflitos, né? Exatamente. E é isso que a Renata estava falando e você estava falando, né? Irmãos e primos são sócios que não se escolheram para ser sócios, né? Então, os pontos de vista são diferentes, muitas vezes, né? E muitas vezes não podem escolher deixar de ser sócios. Não dá, não tem como, né? Você pode sair da sociedade, mas você vai desistir do patrimônio, né?
Pois é, né? Na verdade, você deveria poder sair da sociedade e vender o seu patrimônio. E aí, se a dissolução de sócios não irmãos já é difícil, não parentes já é difícil, a dissolução de sociedade entre parentes é mais difícil. É mais Mais difícil. difícil ainda. E você, na tua experiência, Tomás, você acredita que a mediação ela resolve todos os conflitos dentro de uma empresa familiar? Renata, todos é muita coisa. Mas ela pode resolver praticamente todos eles entre os irmãos. É uma questão de tempo, de investimento, né? Tem casos em que uma das primeiras coisas que a gente faz quando conversa com os clientes é exatamente definir qual é a pauta da mediação. A gente quer resolver esses 4 itens. Tem que ter uma pauta muito bem definida. Porque senão não é mediação, vira terapia de família, né? A mediação, naturalmente, ela é pontual e tem questões objetivas a serem resolvidas. E enquanto mediador, você tem alguma tratativa para identificar que o conflito está mais velado e mais de ordem relacional do que de questões cotidianas da empresa, para poder orientar para um mediador de relações familiares? Então, isso surge naturalmente, né? E já algumas vezes eu disse, olha só, aqui isso não é um caso para eu te ajudá-los a resolver. Você está num ponto que você precisa procurar um terapeuta de família, por exemplo. Eu tive uma vez uma mediação, 2 irmãos, 70, 75 anos de idade, e numa conversa individual com um deles, ele me disse, não, porque quando a gente tinha 6 anos, ele me roubou um picolé na praia. Isso acontece muito, né? Eu falei, alto lá, né? Eu sou engenheiro, você precisa de uma psicóloga para te ajudar a resolver essa questão. Sim. Mas ele foi engraçado, ele falou, não, então volta, então vamos voltar aqui. Eu falei, não, peraí, vamos entender. E gastei 40 minutos conversando com ele, porque se ele fosse cobrar juros desse picolé, não tinha solução. E é isso. São os conflitos que vêm desde tenra idade, que numa mesa de negociação ele eclode, muitas das vezes, numa empresa familiar, né? Sem dúvida. Renata, eu não sei se eu te falei, mas o Tomás foi meu professor no curso de mediação, né? Aprendi muita coisa com ele. Uma das coisas que eu aprendi, Tomás, você podia falar um pouco mais, é que para resolver um problema que uma pessoa tem com a outra, tudo tem que começar, ao invés de começar um conflito, né, uma briga, né, cada um dizer quais são as suas necessidades, né? Como é que é isso, Tomás? Você que me ensinou. A mediação, a gente vai muito nos valores de cada um, entender os valores de cada um, entender as necessidades e entender os interesses. E até uma coisa, na empresa familiar é interessante, porque quando a gente está falando de irmãos do mesmo núcleo familiar, então os valores costumam ser mais próximos. Se a gente está falando de múltiplas famílias, ou terceira, quarta geração, que já tem núcleos familiares diferentes, os valores já tendem a ser mais diferentes. Depois a gente vai discutir necessidades, né? O que você quer? Qual é a sua necessidade? Por exemplo, necessidade, como eu estava falando antes, né, Renata? É recurso financeiro. Né? Agora, se a sua necessidade, que você acredita piamente, é maior do que a empresa pode arcar, porque o momento econômico mudou, porque tem mais famílias, porque alguma coisa, isso tem que ser revisto. Porque daí começa o pai querendo equiparar o mesmo padrão de vida de um filho com o outro, só que um faz uma entrega que diz respeito a um diretor, a um CEO, e o outro está num outro patamar. E daí começa a mistura dos chapéus, né? E um acha que tem que receber mais porque tem 3 filhos, o outro não tem filho. Isso! Se o seu vai para a Disney e você só tem um filho, o meu também tem que ir, eu ganho menos e assim vai, né? E fora as necessidades emocionais, né? Então, às vezes a grande necessidade é o reconhecimento do pai. Bem por aí. É muito comum, né? A grande necessidade é o reconhecimento dos irmãos, até. É legitimidade entre os irmãos. Pode ser um excelente executivo, super legítimo dentro da empresa, bem reconhecido, mas entre os irmãos ou entre um dos irmãos não tem legitimidade. E daí, como você trata isso? Qual a sua intervenção quando você vê um cenário desse? A solução sempre é através do diálogo, né? Se a gente consegue que
que as pessoas envolvam. Primeiro que as pessoas saibam. Então tem um lado de autorreflexão. Uma autorreflexão superficial, né, Renata? Não compara com o trabalho que você faz, por exemplo. Sim, sim. Depois tem uma comunicação, que é, se um sabe que o outro precisa daquilo e que ele pode dar, ele vai analisar se pode dar ou não. Né? Mas se não sabe, dificilmente vai atender. Vai conseguir, então, quanto mais transparência a gente trouxer para esse tipo de coisa, melhor. Né? Óbvio que não sou eu que vou dizer que o outro precisa de reconhecimento. Né? O ideal é que eles falem. Eu tento viabilizar que eles se falem e às vezes até sirvo de mensageiro, porque eu preciso que eles saibam, mas eu não tenho coragem de dizer. Você pode dizer? Aí eu digo. Entendi. A mediação, quando você enquanto engenheiro, é aquela mediação que está mais voltada para o termo jurídico, onde tem muitos advogados que fazem essa formação. Como que é? Tá. Vamos lá. Antes de mais nada, a mediação é uma questão de olhar soluções para o futuro. Sim. Né? É um método de solução de conflitos. Né? Sim. Em que, por exemplo, o judiciário, né, a discussão do direito, é um outro método para resolver conflitos. Mas é um método mais retrospectivo. Né? É um método baseado no que foi dito lá atrás, qual é a prova, o que escreveu, o que estava acordado. Tá, entendi. Então, eu fiquei curiosa quando o Eduardo falou que você foi professor dele. Em quais contextos de mediação? De mediação para empresa familiar? Não lembro, Eduardo. Você lembra? Era um curso de formação, né, em mediação. É. Foi lá no Rio de Janeiro, né? Era um curso genérico, né, de formação de mediadores. É porque no Rio de Janeiro tem um grupo de estudos em práticas colaborativas que está ligado à mediação. Eu já fui até num congresso no Rio a respeito disso. Seria esse, ô Tomás? Não, o Rio tem alguns grupos bons até de prática colaborativa. E a prática colaborativa é uma prática jurídica. Né? São advogados com perfil e atitude mais colaborativa, que até usam muito das mesmas técnicas da mediação. Da mediação, não é? Mas que não é essa que o Eduardo está falando, que é o seu know-how. Não, o meu know-how é atuar como um agente neutro. Né? Eu entro para ajudar a família a resolver as suas questões sem defender o interesse de um ou de outro. Acho que essa é uma grande diferença. O advogado, ele vem representando um dos lados. Cada um tem o seu advogado. O mediador não é. O mediador trabalha para a família inteira. Eu, às vezes, até brinco que o mediador trabalha para a mãe. Né? Porque a mãe, muitas vezes, é quem mais sofre com o conflito dos filhos. E a mãe, então, é quem está mais interessada que eles resolvam. Eu só quero que eles resolvam, por favor. Né? Sim. A Dani está fazendo uma pergunta aqui, Tomás, que eu acho que não caberia pelo que você está me dizendo para o mediador. Se vale a pena remexer o passado ou incentivar virar a página. Não corre-se o risco de mexer na ferida e gerar mais mágoas? Então, eu vou responder pelo outro lado. É comum nas negociações as pessoas dizerem: esquece o passado, vira a página. Sim. E isso não funciona. Numa empresa familiar, então, que o passado é longo e intenso, né? Então, o que eu costumo dizer é: eu preciso entender o passado, mas a gente não vai mudar o passado. Então, tem um pouco de discussão sobre o passado, mais para gerar entendimento e alinhamento. Mas o grande foco da mediação é discutir o futuro. Como é que a gente resolve isso daqui para frente? É pensar no aqui e agora, que as atitudes que nós temos que tomar para considerar todas as partes, que todos tenham uma concordância e tomar uma decisão visando o futuro. Seria isso? Isso. E buscar se o conflito está muito emergente ali? Sim. Daí, quando o conflito está muito emergente, você traz esse direcionamento. Centre-se no aqui e agora, quais são os interesses no momento, é isso? Quando o conflito está muito intenso, às vezes tem situações, como o exemplo que eu dei, em que as pessoas não conseguem estar na mesma sala. Né? E aí a gente faz o vai e volta. Né? Mas a ideal é que possa estar todo mundo na mesma sala, que a gente consiga ter conversas respeitosas. Sim. Ao longo da mediação, que são várias reuniões, o
conjuntos de reuniões. A gente vai ter reuniões conjuntas e reuniões individuais. Sim. Para viabilizar a comunicação produtiva, né? Tem que haver diálogo e tem que ser respeitoso e produtivo para poder pensar nas alternativas, identificar claramente qual é o problema, o que se quer resolver, identificar as alternativas e fazer as escolhas. Ah, tá. Então, você vai dando esse norte, você vai clareando para as pessoas que estão ali envolvidas, não é? A gente cuida do processo. Eu cuido do processo de negociação. Tá. Né? Você acaba fazendo também numa empresa familiar, Thomas, você faz o cálculo? Claro, são as conversas individuais. Exatamente. Que isso é importante, porque é onde você vai levantar as necessidades de cada um, né? Para poder daí fazer a intervenção. A gente tem que dar a oportunidade de cada um falar o que quer para o mediador, sem ser na frente dos outros. Isso. Né? Isso é importante para a gente conhecer, saber quais são as reais necessidades, os reais interesses. Né? Eu estou te perguntando isso porque assim, é importante para quem está nos ouvindo que o mediador, mesmo sendo um engenheiro, porque mediador, alguém falou aí, realmente não é um psicólogo, é alguém que vai ajudar a clarear algumas ações em benefício de todos, mas mesmo sendo um engenheiro, ele vai sim ter esse cuidado de não expor ninguém, cuidado de saber algumas informações que possa fragilizar na hora que está numa mesa. Não é? Acho que é isso, né, Sem dúvida. A gente trata muito com informações confidenciais, né? Nos cálculos, nas reuniões individuais, tem sempre informações que não quer compartilhar, mas que são importantes para o seu processo decisório, né, de cada um. Isso. Já chegou você nesses anos de trabalho? Ai, Eduardo, eu fico empolgada, eu fico querendo perguntar, sai do script. Tudo bem, Tomás? É que eu fico animada na conversa. Claro. Vai lá que tá interessante. Vai lá. Mas assim, já aconteceu na sua atuação de você perceber realmente, você até falou um pouco aqui, mas que o negócio está fervendo tanto, você deu o exemplo aí do picolé lá do passado, mas de você perceber que ali, olha, eu vou entrar até com ações para tomar decisão, mas isso vai eclodir ali na frente e vai perder tudo que foi escrito. Já aconteceu de viver isso? E você, de fato, precisar direcionar para um terapeuta de família ou falar para eles se resolverem do jeito que eles quiserem para depois fazer realmente efetivar a mediação? Renata, já aconteceu de eles terem 2, 3 assuntos que querem resolver. E o nível de conflito é tão grande que não conseguimos construir uma comunicação boa e, com isso, não conseguimos resolver as questões. Tá. Mas, em geral, o que a gente faz é ir melhorando a comunicação. Com isso, vai dando esperança no processo, vai dando confiança em mim e ao processo. E até a gente conseguir resolver a questão. Tem vezes também que a gente não resolve todos os assuntos, né? Então, tem 4 assuntos que querem resolver. E já tive casos que a gente só conseguiu resolver 3. Entendi. Então, o quarto fica... Não, depois a gente conversa. E já tive casos que 2 anos depois me procura, vamos tentar resolver aquele outro que ficou faltando? Né? Sim. E nunca o assunto vai ser como a Mercedes está colocando aqui. Eu imagino, tá, Mercedes? Estou aqui, quem vale aqui é o Tomás que vai me dizer. Mas nunca fazer, não é que nunca, parece uma palavra muito forte, mas a pauta não vai ser fazer uma mediação de mágoas, de sentimentos, e sim de estratégias serem tomadas dentro do contexto da empresa, é isso? Então, a discussão sobre mágoas, sentimentos, ela é super relevante. O mediador vai cuidar dela até a página 5, né, de forma a entender, a gerar entendimento, para poder resolver questões objetivas. Entendi. Porque a discussão de mágoas e sentimentos for muito grande, muito intensa, aí precisa de um terapeuta de família. Precisa estar encaminhando. É outro foco, é uma profissão complementar. A gente pode até fazer paralelo. Nunca tive esse caso, mas poderia acontecer paralelamente, não tem problema nenhum. Sim. Quando se fala em empresa familiar, e a gente vê em vários livros falando, é aquelas que é aquele auê, e bate na mesa, e xinga, fica quieto que agora é a vez dele. Tem algumas famílias que são calorosas no tá se colocando. E pensando nesse cenário, e eu não sei se faz sentido até essa minha pergunta, se você falar que não faz, a gente passa para frente, mas me fez lembrar muito da comunicação não violenta, a mediação familiar com essa ferramenta do Marshall Rosenberg. Como você
trabalhar na comunicação violenta que existe muito frágil nas empresas familiares, porque as famílias acham que tem liberdade de xingar, de falar, de como se estivesse falando com o filho, e precisa de algumas regras de não ter uma comunicação violenta, que acaba sendo normatizada muitas vezes, não é? Então, vamos lá, algumas coisas. Primeiro, é comum, primeira reunião com mediandos, né, com clientes, surgirem palavrões e a comunicação se exalta, e a gente perguntava, vem cá, vamos combinar como é que vai ser a linguagem aqui? Vale palavrão ou não vale palavrão? Ah, tá. Já tem essas regras. E invariavelmente, eles decidem, não vale palavrão. Né? Lembra que eu falei que a comunicação tem que ser respeitosa e produtiva, né? E sempre, se tem palavrão, deixou de ser respeitoso, deixa de ser produtivo. Entendi. E a CNV é outra ferramenta que a gente usa para destrinchar e ajudar a refrasear e ajudar a promover o entendimento. Então, às vezes, uma pessoa se expressa de um jeito, digamos, violento, e a gente consegue traduzir aquilo usando a CNV de uma maneira que o outro lado consegue entender. Certo. Porque como a gente fala no momento de raiva, dificilmente é a melhor maneira para o outro entender. Né? Sim. Então, às vezes, a gente tem um papel quase de tradutor. Né? A gente fala de refrasear o que está sendo dito por um para o outro. Tá, entendi. Tomás, o resultado da mediação é um acordo por escrito ou isso pode ficar combinado entre as pessoas? Todas as alternativas. Pode ser por escrito, pode ser homologado em cartório, pode ser homologado na justiça. Mas muitas vezes fica de boca. Já tive alguns casos, né, que, por exemplo, dissolução de... Lembrando de um caso que era uma dissolução de sócios não parentes. Mas eles acordaram como seria feita a dissolução. Eu falei, vamos formalizar, vamos botar no papel? Não precisa, a gente confia plenamente um no outro. Tá? A gente concordou, está concordado. Interessante. Quer dizer, não necessariamente tem que sair um documento, né? Pode sair não necessariamente. Eu recomendo que haja um documento quando tem muita complexidade, quando tem ações no longo prazo. Né? Então, botar no papel sempre é bom. Né? Nem que seja botar no papel e só a gente aqui, nós três assinamos, está ótimo. Né? Mas uma empresa que tem a cultura da governança, que tem ela aplicada, fica mais fácil você estar fazendo a mediação, e até demandas, acho que de mediação devem ter poucas ou não. A governança corporativa é uma excelente ferramenta de prevenção e resolução de conflitos. Né? E, invariavelmente, as pessoas descobrem a importância dela quando já tem um conflito instaurado. Então, eu até costumo dizer que, às vezes, eu sou a etapa zero da implantação de uma governança corporativa. Então, eu ajudo no entender... essa a base mesmo? Eu não tinha nunca feito essa analogia. Às vezes eu faço, porque eu atuo no primeiro momento onde tem muito conflito, eu ajudo a resolver algumas questões, ajudo a criar, a entenderem a importância da governança corporativa. Sim. E depois eu saio e trago alguém que entenda de governança corporativa, por exemplo, o Eduardo, para ajudar a construir a governança corporativa da empresa. Ah, entendi. Agora, não adianta... O primeiro momento, quando o conflito está muito acirrado, é bom ter um mediador junto. Né? Que momento você é demandado? Que a empresa chama você? Como que funciona? Em geral, um dos parentes, uma pessoa me procura primeiro. Né? Uma pessoa percebe a necessidade de ajuda primeiro. Eu converso com ela, explico o que eu faço, ela me explica o caso, e depois ela, gostando da ideia, ela vai propor para os outros. Muitas vezes eu converso com todo mundo individualmente, antes da gente fazer uma reunião conjunta e começar efetivamente o processo. Eduardo, você pergunta alguma coisa? Você tem algum caso curioso? Porque os casos curiosos, eles são muito educativos, né? Por exemplo, hoje à tarde eu estava falando com um grupo de familiares e a gente estava brincando que o fundador, que tinha um sócio, né? Eles foram empilhando o filho. Então, um fundador punha um filho, outro punha outro. Um punha uma filha, outro punha outra. E lá tinha hoje 6 sócios, né?
filhos de segunda geração, mas que foram entrando sem se perceber competência, simplesmente porque o sócio pôs um filho, o outro sócio põe outro, né? Você tem alguma curiosidade dessa? Eu já peguei casos parecidos assim, em que um deles não queria trabalhar na empresa, né? E é obrigado pelo pai. Foi obrigado. Isso, né? Esse rapaz, ele vira uma fonte de conflitos eterna. É verdade, né? Porque ele está insatisfeito. Aquela história de sócio bom é sócio feliz, né? Claro, claro. Deram até o exemplo da família da Gerdau, né? Que um dos filhos gosta de equitação, né? Então ele é sócio e a empresa paga, né? Patrocina, né? O esporte dele, mas ele é um sócio feliz, ele faz o que ele quer, patrocina o esporte dele, ele vive assim, né? Então, sócio infeliz é a pior coisa que tem, né? É problema para a empresa, com certeza. Agora tem as regras também. Isso quando o sócio não é a mulher do irmão. Né? Ou o marido da irmã. Né? A mão no balanço do berço, né? Eu não quero trabalhar na empresa, vou botar a minha mulher. Então... Agora, quando entra isso, mulher, esposo, eu acho que quando entra esses, como que a gente chama mesmo? Agregados. É onde também é um caminho que gera bastante conflitos também, não é, Tomás? É mais uma ótima fonte. Vamos lá, né? Muitas vezes são excelentes profissionais, contribuem muito. Mas, às vezes, até porque contribuem muito, geram conflito, geram ciúmes. É verdade. Um especialista que trabalha bastante em mediação de conflitos é aquele William Ury, não é? O que fez a mediação do Pão de Açúcar com a Bíblia de Luiz, né? E ele vai tratar bastante também desses conflitos relacionais também, né? Ele tem até um livro que fala como chegar ao sim com você primeiro, né? Com você mesmo. Isso é um olhar que o mediador traz dentro da tua linha de atuação? Claro, claro. Os livros do William Ury são bíblias para a gente. E essa questão de como chegar ao sim consigo mesmo é fundamental. Como é o caso, a gente está falando, né? O herdeiro que trabalha na empresa sem querer. Né? Tem que começar primeiro conseguindo chegar ao sim consigo, começar a entender. Né? Talvez tenha que conseguir convencer o pai de que não quer estar ali. Né? Às vezes a gente ajuda na negociação entre filho e pai, porque o filho não quer estar lá. É verdade. Tem uma curiosidade, viu? O William Ury, apesar de ser um cara conhecido internacionalmente, né? Ele é muito ligado ao Brasil, porque ele é casado com uma brasileira. Não sabia. Virou mexer e tem uns trabalhos aqui no Brasil. Interessante, né? Mas ele fala português também, não? Sim, fala português. Olha, que legal. Assim. E outra coisa que eu estava falando, Renata, às vezes, viabilizar a comunicação entre os herdeiros e o fundador. Né? Então, a sucessão, né? Muitas vezes os filhos querem conversar sobre sucessão e o pai não quer. É verdade. Eu vi você colocando isso no capítulo mesmo. O pai que tem a dificuldade de passar o bastão, de validar o filho, não é? Na mediação, eu atuo não só em questões onde há conflito já instaurado, mas eu atuo onde há necessidade de ajuda para conversas difíceis. Né? Então, ou para prevenir conflito, ou onde está surgindo um conflito. Né? Tem uma questão muito preventiva da mediação, que é evitar conflitos, né? Através do diálogo, sempre através do diálogo e da negociação. Já tive um caso curioso, Eduardo, que você falou. Foi uma vez, eu estava dando uma palestra, sentada na primeira fila tinha uma senhorinha, bem idosa, cabelo branco, e no final ela veio me perguntar, eu dei o exemplo dos filhos que querem conversar sobre a sucessão e o pai não quer. E ela veio me perguntar, e você já teve algum caso em que a mãe queria conversar, mas os filhos não queriam? Uau! Olha só! Mas então, ela era uma mãe empreendedora. Ela devia ser, né? Ela estava querendo conversar sobre sucessão e queria ajuda, porque os filhos não queriam conversar sobre o momento da partida dela. Né? Nossa! Tem essa questão também que vai entrar na base emocional, né? Claro.
E falar Olá, sobre a morte Clara. dos outros costuma ser muito mais fácil do que falar sobre a sua, né? É verdade. Sim, é bem por Especialmente aí, quando você já né? está com muitos anos de vida e na contagem regressiva, às vezes, né? É É que daí verdade. vai disparar muitas angústias também nas Claro. pessoas, nos familiares, né? E falar é validar, olha, você vai estar partindo mesmo. E daí acho que é essa angústia dela, mas eu preciso falar, mas os filhos não querem. Não, imagina, não precisa. Isso não vai Como acontecer nunca, trazer né? isso? É. Oi? Os filhos falam, isso não vai acontecer nunca, né? Ou daqui 20 anos. Isso. Eles fingem que não vai acontecer, aquela síndrome do avestruz, né? É verdade. Sim. Não quero nem ver. Uhum. Isso é uma coisa que ao você entrar para trabalhar na empresa, você identificando, você já pontua isso, Tomás? Renata, em geral, quando é um caso desses, vem fácil para mim. Isso aparece fácil na minha... Eu não preciso identificar os problemas. Eles me Eles trazem já os problemas trazem. com muita facilidade. Eles Do já que quer ser que resolva, né? Uhum. Você tem uma mediação, na sua experiência, que não teve sucesso? Já. Tem casos em que a pessoa não consegue levar aquela conversa adiante. Ela realmente não consegue participar da conversa. Entendi. Né? E diz, Tomás, vamos parar, não consigo. Não é hora? Gostei de conhecer, é bom saber. Quando eu estiver pronto de novo, eu te chamo. Entendi. Uhum. E qual é o seu case de sucesso, Tomás? Você pode falar, sem precisar citar nomes? Acho que o caso de sucesso que eu tive, que eu mais gostei, foi a fusão de duas empresas familiares, que começou a não dar certo. Entendi. E pouco tempo depois, eles estavam brigando. Né? Toda a troca de e-mails era feita por advogados. E eu entrei para ajudar na dissolução da sociedade de uma fusão de empresas familiares. E aí você tem que mediar entre os membros da família também, né? Porque aí a decisão não é una. Você tem que mediar dentro dos grupos, né? Sim. Tomás, tem um aspecto da mediação que você, o mediador, trabalha junto com advogados também, né? Muito. Especialmente se precisa escrever um acordo formal, eu sempre chamo advogados. Recomendo que eles chamem, né? Na verdade, não sou eu que chamo, eu recomendo que eles tragam advogado. E a mediação tem muito situação em que entra várias frentes da advocacia, né? Entra a advocacia de sucessão, entra empresarial, entra tributário, entra fiscal, né? Então, sem dúvida, trazer advogados é muito rico para a discussão, né? Tem uma colocação aí, indo nessa linha que você está falando, considerando todos esses profissionais, ô Tomás, acontece muito de você estar indo mediar por uma demanda, mesmo que seja uma parceria com um tributarista para ajudar a mediar e fazer as coisas que devem ser feitas, e conforme você vai desenvolvendo o trabalho, você vê que, na verdade, era outra demanda, não é isso, o que a família estava querendo era outra coisa. Acontece muito com frequência isso? O Carlos está perguntando. Acontece muito de, né, ter algumas pautas que eles querem resolver e conforme vai resolvendo, vai aparecendo outras. Ah, tá. Vai expandindo o que você disse. Pode ser expandindo, exatamente. Às vezes, e às vezes trocando. Né? E aí eu sempre tento trazer os especialistas para ajudá-los a tomar a melhor decisão possível. Né? Entendi. Então, parte do papel do mediador é ajudar os clientes a tomarem as melhores decisões possíveis. E quem que precisa trazer para ajudar? Qual é o consultor? Qual é a pessoa, o advogado? Né? Tem que trazer para ajudar. Poderia-se dizer que o mediador também é um profissional que facilita e desenvolve a competência do diálogo, para as pessoas saberem expressar, identificar e ouvir o outro também. Certamente. Acho que quando você tem uma mediação que não seja das curtas, das curtíssimas, de médio e longo prazo, as pessoas invariavelmente dizem, nossa, que bacana saber essas técnicas de comunicação, né? Que bom saber. Por exemplo, já tive uma vez uma empresa familiar em que eles falavam muito palavrões. E depois da mediação concordaram em não falar mais palavrões deles.
Olha, que legal. Porque perceberam o quanto isso, por mais que fosse um hábito e meio despojado, Sim. né, espeta, né, dói, né, para quem está ouvindo. Então, acaba tendo um impacto também na cultura da empresa, na forma de se sim. relacionarem. A minha gente mexe com a última... cultura da empresa, da família, né, o gerar empatia, né? Grande parte é um entender o outro, entender os mal entendidos que levaram ao conflito, né? Uhum. E perceber isso e criar mais o hábito de olhar para o outro, sem dúvida isso acontece nas mediações mais longas, né? Entendi. Olha, Minha interessante. última dúvida, Tomás, é de 0 a 10, como é que está a proximidade da mediação em processos de conflito? Nós já estamos bem? Estamos mais perto do 10 do que do 0? Aqui no Brasil? Não entendi a pergunta, Eduardo. Aqui no Brasil, as pessoas estão aderindo à mediação, né? Então estão mais próximos, de 0 a 10, estão mais próximos de 10 ou ainda estão muito próximos de 0? Como é que está isso? Não, a mediação ela ainda é muito incipiente no Brasil, mas crescendo muito rapidamente. Ah, tá. Legal. A gente agora está tendo muitos mediadores bem formados, com bons casos de sucesso. E que passam, né, um caso de sucesso referendo a outro. Né? Tá, quando um ex-cliente me indica para um amigo, essa pessoa vem com uma disponibilidade muito maior, né, para entender e ver, porque ela já sabe que funcionou na empresa do amigo. Né? Legal, entendi. Legal. Eu não sei se ficou faltando alguma pergunta que a gente não fez, que o Eduardo quer complementar. Temos 5 minutinhos. Uma última pergunta. Você trabalha mais para CPF ou para CNPJ? Não, CNPJ, empresa familiar. Eu trabalho muito com questões societárias. Empresas familiares ou não parentes, né? Entendi. Não parentes formalmente, né? Porque também quando são sócios de longa data, muitas vezes um é padrinho do filho do outro. É verdade. Né? As famílias são melhores amigas. Entrelaça tudo. Às vezes mais próximo do que irmãos, né? E são sócios há 20, 30 anos, então tem uma vida juntos também. Eu estou satisfeito, Renato. Quem está nos ouvindo aqui quer complementar com alguma pergunta ou podemos dar a palavra final para o Tomás aí para a gente ir fechando esta live? Alguém quer fazer pergunta? Eu tenho um monte de perguntas, sabe, Tomás? Mas eu tenho que tomar cuidado. Porque se deixar... Calma, né? Vamos ouvir e dar espaço para o outro. Renato, a gente marca uma outra data, não tem problema nenhum. Vamos continuar. Eu acho que esse é um tema muito importante numa empresa familiar. Eu acho que é a base, tem que ter um olhar muito cuidadoso. Eu acho que conversando dá para a gente ampliar muito, trazer muitas informações, muitas sugestões para quem está nos ouvindo, para quem vai nos ouvir, porque às vezes o que para nós é tão cotidiano, é uma intervenção tão simples, para muitos é o pulo do gato para resolver muitas coisas dentro de uma empresa, né? Porque eles estão no meio do fogo ali, não enxerga, né? É verdade. Excelente ponto, Renata, porque perceber que saber que existe ajuda. Né, as pessoas não conhecem tanto a mediação assim. Sim. Segundo, perceber que está no momento de pedir ajuda. Isso. E terceiro, às vezes as pessoas têm vergonha de aceitar ajuda. Né? Bem por Só aí. que vai empurrando com a barriga, vai não resolvendo, né? Aquilo pode facilmente virar uma bola de neve. E lá na frente está muito pior. Quanto antes chamar o mediador ou a mediadora, melhor. Né? O ganho que a empresa tem, ele é imensurável, porque você evita muitas perdas. Perdas relacionais, perdas efetivas mesmo para o próprio negócio, não é? E eu tenho um artigo que eu falo sobre quanto custa um processo na justiça. Porque, especialmente na empresa familiar, são 14 custos que entram na família. Né? E custos, né, de quanto você gasta com o processo judicial, ou quanto custa os dois principais líderes da empresa estarem brigando e não estarem prestando atenção devida no negócio. É verdade. E entra a concorrência. Quanto custa se essa disputa vai para a mídia,
né? Isso. Imagem, né? Impacta outros stakeholders. Imagem. Sim. Quanto custa para a mãe ver os filhos brigando? E em Custos casos emocionais, extremos, né? né? Quanto custa perder um irmão? Bem por aí. Ou Bem quanto por aí. custa se a empresa fecha? Né? Todos perdem, né? A Chocolate Garoto foi uma que os irmãos estavam brigando há décadas. Uhum. E sabiamente conseguiram vender a empresa antes de quebrar com a empresa. Sim. Né? Porque não conseguiram mediar os conflitos. É Ter verdade. alguém Eu acho talvez. uma solução que eles acharam e que foi boa para eles foi vender a empresa. É uma solução. É uma solução que pode ser também fruto de uma mediação. Foi fruto de um consenso. Se eles tiveram ajuda ou não, eu não sei. Então, por isso eu falei que pode ser, a gente não sabe, né? Mas, enfim, você quer falar mais, quer fechar, falar alguma coisa, Tomás? Quer acrescentar? Eu queria te agradecer, algo? Renato, por esse espaço, por essa oportunidade. Agradecer de novo ao Eduardo pelo convite para o livro. Eu que agradeço. Espero que a gente consiga ter casos juntos, né, que a gente possa se indicar clientes, porque tem sempre muita gente em situação de conflito e que conhece pouco dos serviços que podem receber, né? Sim, sim. E nós que agradecemos com certeza, viu? E eu sempre falo o que eu falei para o Eduardo, eu falo para você. Aceito parceria, mas dentro da minha clínica. Eu não trabalho dentro de empresa familiar. Eu falei para o Eduardo, dentro da empresa familiar eu não vou, não é o meu negócio. No know-how, eu posso até ter um pouquinho, porque sou de uma empresa familiar, mas eu tenho muito clara a minha atuação profissional. É atender as famílias, os herdeiros dentro do meu consultório, online ou presencial. Mas com isso, vocês podem contar com me indicar, eu trabalhar em parceria. Mas não me chame para dentro da empresa, que lá eu não dou conta. O Tomás, mas você pode... é um grande valor nessa área de mediação, jovem, muito capacitado. E acho que ele está pronto para ajudar muita gente, viu? Muito legal. Com certeza. Abrir muitas portas, eu acho que para fazer muitas parcerias e ajudar muitas famílias, que é fundamental, ajudar, né? Sim. Muito útil. Parabéns, viu, Tomás? Parabéns pelo capítulo e pela carreira. Sim, sim, com Obrigado, certeza. Então. Parabéns, adorei te conhecer, também, Tomás. Sua parceria. Prazer também, Renata. Ok. Boa noite para todos, Obrigado, um abraço Renata, aí, até quarta-feira que vem. Temos quarta-feira que vem, vamos falar sobre gestão de pessoas na empresa familiar. Uau, isso é legal. Fiz bastante isso na empresa da família. Vai ser um papo muito legal também. Tchau, beijo gente. a Boa todos semana. e até a próxima. Tomás. Obrigado. Tchau, até tchau. logo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.